Graça e paz em Cristo. E aproveito para saudar, assim como Pedro saudou a igreja, né? Dizendo, graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um tema, digamos assim, crucial, extremamente importante na vida da igreja, que é para onde todos nós estamos caminhando desde o começo, que é o momento, digamos, final da nossa história, que é quando o autor da história vai entrar no palco, que é justamente a segunda vinda de Cristo, quando tudo isso aqui deixa de ser e passa a ser uma nova realidade, né? Então, nós vamos ler aqui o texto que está em Mateus, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14, embora a pregação ela venha abordar todo o capítulo, né, dentro do entendimento que nós precisamos ter a respeito desse momento crucial na nossa história, de extrema importância. O texto assim diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar-lhe de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra ao nosso coração de forma simples para entendimento e de forma profunda para transformação. Essa é a minha oração nesse instante. Meus irmãos, a escatologia, o tema que é tratado como sendo o tema final, ele traz também muita divisão e confusão dentro do meio, né? Então nós temos algumas correntes, nós não vamos falar das correntes, embora eu vá citá-las, mas nós vamos falar daquilo que é comum a todas as correntes, que são os sinais da vinda de Cristo. Nós temos, em relação à tribulação, os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas, né? Nós temos em relação ao milênio os pré-milenistas, os amilenistas e os pós-milenistas. Se eu perguntar a você, o que é que você é? Você é crente, você tem que ter uma dessas posições. O que é que você é? A melhor resposta que vocês podem dar: eu sou de Cristo. Né? É uma confusão muito grande, em termos assim do conhecimento do que essas correntes defendem, mas querendo ou não, conhecendo ou não, vocês defendem algumas dessas correntes, né? Pode às vezes até defender um ponto de um a um ponto do outro, por ainda ter alguma confusão, mas existe assim muita controvérsia, muita disputa em relação a esses pontos. Mas só assim, de forma rápida, o pré-tribulacionista é aquela corrente que vai dizer que a igreja não vai passar pela
tribulação. Ela vai ser arrebatada antes da tribulação. O amilenista e o mesotribulacionista e o pós-tribulacionista, eles vão defender que a igreja vai passar pela grande tribulação, tá ok? Só para eu ter uma noção daqui, quem aqui acha que a igreja vai passar pela grande tribulação, levante a mão. Aqueles que acham que a igreja não vai passar pela grande tribulação, levante a mão. Então vamos lá, vamos à pregação, porque a maioria não acha nada. A maioria não se manifesta. Eu não sei, deixa quieto, na hora eu vou ver, né? Não sei, mas vamos lá. De início, eu digo para vocês que a minha visão em relação a isso aí, esse tema todo, eu sou amilenista. E acredito que a igreja passa pela grande tribulação. Tá ok? Então, esse é meu ponto de vista. Depois a gente pode discutir, conversar um pouquinho sobre isso aí. Mas o importante é quais são os temas que são comuns a todas essas correntes, os sinais. Quais são os sinais? 2 perguntas foram feitas pelos discípulos, né? É nisso que nós temos que focar aqui. Quais foram as 2 perguntas que os discípulos fizeram? A primeira pergunta é: quando sucederá essas coisas? E a segunda pergunta é: que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus estava com os discípulos, Jesus está saindo ali do templo, e os discípulos, abismados com a grandeza daquele templo, né, com a suntuosidade, eles invocam e olham para Jesus e dizem assim: olha, que templo maravilhoso. Jesus diz: mas não vai ficar pedra sobre pedra isso aqui. Vai tudo ser derribado. E mais adiante, Jesus Cristo, dentro na questão do Monte das Oliveiras, os discípulos vêm e fazem essas perguntas, porque Jesus havia falado sobre essa destruição, e que eles queriam saber quando isso ia acontecer e quais seriam esses sinais que deveriam estar alerta para que o povo pudesse cuidar. E Jesus traz assim uma lista de coisas que nós devemos ter cuidado. Primeira coisa é engano. Virão muitos em meu nome. E aí nós precisamos entender o seguinte: desde quando estão vindo muitos no nome de Jesus? Não é alguém chegar e dizer assim: olha, eu estou vindo aqui no nome de Jesus, falando isso e aquilo. Mas observe quantas religiões existem no mundo, e todas reivindicam para si serem as verdadeiras. Concordam? Tudo isso fala a favor. E quando é que isso começou? Desde sempre. Desde sempre. Né? Daí a importância de você ter uma definição daquela questão do que é o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Né? Então, se você tem uma visão pré-milenista, você vai interpretar isso de uma forma diferente. Esse milênio vai começar depois da tribulação. Depois que a tribulação, a igreja já não está mais aqui, a igreja está reinando com Cristo. Se você tem uma visão meso, isso aí foi arrebatada, a pessoa foi arrebatada no meio da tribulação, mas também vai ter um milênio. E se você tem uma visão pós, tudo isso já aconteceu, está lá. O amilenista, ele vai dizer, e o entendimento é, que esse período do milênio, ele não é literal, 1000 anos literal, ele é um período que começou com a primeira vinda de Cristo e termina com a segunda vinda de Cristo. Logo, tudo isso que está acontecendo faz parte já desse milênio literal e que termina com a vinda de Cristo, quando ele arrebata a igreja, não mais para reinar um milênio, porque todo mundo que morreu no longo dessa história já está reinando com Cristo, começando com Abel. Já estão no reino, no tribunal, reinando lá com Cristo. E cada um de nós, quando morremos, já estamos também reinando com Cristo. Então, essa é uma visão amilenista que parece ser a mais coerente dentro desse processo. E não o estabelecimento de um reinado, onde vai ter 1000 anos reinando ali, e depois as nações vão se rebelar contra aquele que estava liderando, que é uma das visões que está lá. Tá certo? Mas isso aí só para vocês entenderem a questão dos sinais que estão sendo trazidos. Desde o começo, desde que Cristo foi assunto aos céus, tem surgido religiões que reivindicam para si serem as verdadeiras.
Mas só existem duas religiões. Só existem duas. A religião de Deus e a religião dos homens. A de Deus é aquela que Deus faz tudo para resgatar o pecador. O homem vai atender o chamado. O homem vai. Mas ele entende que ele está indo pela misericórdia e pela graça, pela soberania de Deus. E a religião do homem é aquela que o homem faz tudo para chegar a Deus. E aí você vai botar todas as religiões outras que existem na face da terra, e você vai ver que tanto o muçulmano, quanto o espírita, quanto o católico, quanto o budista, quanto algumas correntes evangélicas, elas trabalham em cima de quê? Do mérito. Eu faço. Né? Então, a religião do mérito do homem, aquela que vai reivindicar para si, é uma religião que está buscando chegar a Deus no sentido inverso da história que está lá, da escada de Jacó. O homem tenta subir para agradar, quando na realidade a escada de Jacó no sonho é Deus descendo e subindo, trazendo todo um contexto de misericórdia, graça para a salvação do pecador. Então, desde dessa época, um dos sinais é que tem surgido várias religiões que reivindicam ser a verdadeira. O segundo sinal, guerra e rumores de guerra. Desde sempre, até mesmo antes de Jesus Cristo, desde a história da humanidade, quando começa com os filhos de Adão que saem do jardim, já tem tido guerra. Mas nunca existiu, num período, tanta guerra, tanta morte, tanta miséria, tanta consumação, como tem acontecido agora nesse último século. Nós tivemos no século passado 2 guerras mundiais. Estamos à beira de uma 3ª guerra mundial. Já há quem diga que a 3ª guerra mundial já começou. Né? Começou com armas potentes, armas nucleares, mas também arma biológica, arma química, tudo isso que está acontecendo aí. Guerra e rumores de guerra. 2 guerras mundiais, mais de 90 milhões de pessoas morreram nessas 2 guerras mundiais. O comunismo, ao longo da sua história, desde que Lenin e Stalin implantam o programa, já mataram 100 milhões de pessoas. Regime totalitário, regime cruel, regime que só quem está por bem é quem está por cima, é quem está no poder. Mas o povo vive na miséria. O capitalismo desenfreado, que só visa o lucro, só visa buscar, também tem ceifado muitas pessoas, muitas vidas. Então, guerras e rumores de guerra. Nós temos agora a situação de Israel. Nós estamos vivenciando ainda uma guerra interna, uma guerra onde está se combatendo e o mundo se levantando contra Israel. Em vez de ficar a favor de Israel, o mundo se levanta para defender um grupo terrorista. Nós estamos vivenciando isso através da mídia. Né? Poucas nações estão manifestando o apoio de forma incondicional à nação de Israel. Né? Então, estamos vivendo também guerras e rumores de guerra. Fome e terremoto. Fome e terremoto. Sempre que se tem uma guerra, se tem escassez. Mas a fome está sendo disseminada no mundo todo. Terremoto. Recentemente eu estava vendo um artigo, minha esposa estava vendo um artigo, e disse, olha, vai ter um terremoto grande, não sei o quê. Eu digo, mas isso é balela. Quando eu fui olhar, está lá nos institutos de geociência mesmo, previsões de grandes terremotos no nosso país. Previsões. Ah, mas são as placas tectônicas que estão se movendo. Sim, o terremoto é o mover de uma placa tectônica. Mas há a previsão de que existiriam esse mover no mundo todo. E está acontecendo, mover de placa tectônica no mundo todo. Terremoto em Salvador, terremoto na cidade do interior, terremoto em outros estados, lugares que antes não tinham terremotos. Então, isso também serve como sendo um sinal da vinda de Cristo. Nós estamos registrando um aumento crescente de terremotos. Né? Nós estamos registrando um aumento crescente de fome.
Com tudo que se produz, ainda existe muita fome no mundo, de uma forma geral. Surgimento de falsos profetas. Né? E aí nós já estamos dizendo assim, desde antes também já existiam os falsos profetas, tanto é que se dizia lá entre os profetas, se alguém profetizar alguma coisa e não se cumprir, é um falso profeta, apedreje, mate, no Antigo Testamento, né? Tinha essa visão. Mas, ao se aproximar do final dos tempos, o que se espera é que comece a surgir mais falsos profetas, trazendo palavras de esperança, trazendo profecias que certamente não irão se cumprir, mas vão estar apontando para a gente, dizendo para a gente que tem o conhecimento da palavra, que o fim realmente está se aproximando. Mas tem um outro fator que ele é muito marcante, que é o esfriamento. Nunca tivemos tantos desigrejados como nós temos hoje, na história da igreja. Nunca tivemos tantas pessoas frias, insensíveis à dor do irmão, como temos hoje. Olha lá no início da igreja. E eles tinham tudo em comum. Eles viviam orando, compartilhando do pão e atendendo a necessidade um do outro. Hoje em dia nós estamos vivendo um sistema, um momento muito grande de individualismo. Se eu estou bem, que me importa o outro? Essa tem sido uma realidade. O que, graças a Deus, pela sua misericórdia, não é a realidade de todos, mas muitos estão esfriando, muitos estão se afastando, muitos estão abrindo mão do convívio, do prazer de estar com o irmão, de sentir a necessidade de ajudar o irmão, porque quando o irmão está passando por uma necessidade, por uma dificuldade, né, aquele momento é um momento que Deus move, levanta o outro para poder socorrer um ao outro. É Deus quem faz isso, é Deus quem traz essa vontade de servir. Mas nós estamos vivendo um momento de muito esfriamento e apostasia. Sem querer citar nomes, porque hoje está tudo sendo transmitido e tudo é motivo para processo, mas vocês podem recordar de grandes nomes de pregadores que até então eram pessoas que estavam no meio, pregando e falando, e de repente começa a ter uma atitude contrária, começa a pregar até coisas heréticas, começam a trazer palavras que dissoam daquilo que nós aprendemos e que nós vivemos. Começam a relativizar as verdades da palavra de Deus. Começam a distorcer aquilo que está sendo ensinado como sendo verdade. Tolerância para pecado, tolerância para o erro. Para que minha igreja esteja vazia, vale tudo. Então, muitas vezes, deixa-se de pregar com relação ao pecado, deixa-se de falar de aquilo que vai ferir, que vai doer, que vai marcar, para só pregar uma mensagem que é paz e amor. Jesus é amor, concordo, mas é justiça. Os impuros não entrarão no reino dos céus, mas eles precisam ser confrontados com sua impureza. Eles precisam ser confrontados com o seu erro. Precisam ser confrontados com o seu pecado. É muito legal, muitas vezes o indivíduo diz assim, olha, eu saí para evangelizar. E como foi sua tarde de evangelismo, irmão? Ah, eu peguei um bocado de folheto, saí espalhando para o pessoal. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. É verdade. Jesus ama. Mas no que você evangelizou? Qual foi o confronto que aquele indivíduo teve com a sua situação? O indivíduo que está indo muito bem nos negócios porque está sonegando imposto. O indivíduo que está indo muito bem no negócio porque está oprimindo o seu funcionário, não dando a ele o valor devido. De repente recebe um folheto e diz assim, Jesus te ama. Eu sei, estou indo bem, estou prosperando, tudo está indo bem, claro que ele deve me amar mesmo. Mas e o confrontar com a realidade de vida? O adúltero, a prostituta, o viciado, seja lá o que for, tudo isso há uma necessidade de confronto. E aí vem a questão também, que é um dos últimos pontos que Jesus apresenta, que é a pregação do evangelho
a toda criatura em todo o mundo. Até pouco tempo atrás, isso não era uma realidade. Mas observe que, pós-Covid, houve uma necessidade de se ampliar a propagação do Evangelho, porque não se podia reunir, né? Não se podia congregar. Então, criou-se um mecanismo de plataformas digitais e a Igreja Pérola, que antigamente só atingia o público que estava sentado aqui, começou a atingir pessoas de outros estados e até mesmo de outros países, né? Essa pregação que eu estou fazendo aqui mesmo, uma prima minha que mora no Rio, disse, poxa, me mande a gravação. Eu digo, tranquilo, eu mando a gravação, mas tem o site para poder assistir. Então, esse evangelho, ele saiu da rua, do ambiente que era local, para atingir o estado, o país e o mundo, né? O país e o mundo. Visualizações de milhões de pessoas, grandes igrejas atingindo centenas de milhares, até milhões de pessoas com aquela pregação que está ali sendo feita. Então, isso também é um sinal. Isso também é algo que nós devemos considerar que está sendo propagado como sendo sinal da vinda de Cristo. Mas nós não podemos nos iludir e entender, né, dentro desse processo, que precisamos fazer mais. Não podemos nos acordar. Já está sendo pregado, está chegando lá. Sim, mas eu tenho aquele que está do meu lado, aquele que eu tenho acesso no meu trabalho, na minha escola, no ambiente onde eu vivo, que pode ouvir diretamente de mim. Não é me contentar somente com o fato de dizer, porque está sendo pregado e está atingindo todo mundo, eu vou me acomodar. Não, eu preciso ter essa visão e essa disponibilidade para poder pregar isso aí. Mas aí vem a questão que foi falada aqui, de tribulação e perseguição. E aí a questão é, estamos sendo perseguidos? Essa perseguição que é falada aqui, em que sentido é? Quem é que está sendo perseguido? É a igreja ou Cristo? É algo que a gente precisa refletir como igreja. Porque quando Saulo sai para perseguir a Jesus Cristo, né? E a igreja, ou melhor, os seguidores de Cristo, e Jesus confronta ele, Jesus faz a pergunta, ele dá a seguinte forma, por que tu me persegues? Ele não pergunta, por que persegues a minha igreja? É por que me persegues? Então, perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Agora, por que Cristo é perseguido? Pastor Hernando Dias Lopes diz uma coisa muito interessante. Só se persegue quem está vivo. Não é verdade? Se Cristo estivesse morto, sepultado, e não tivesse tido a ressurreição dele, não precisaria ser perseguido. Então, Cristo é perseguido, a igreja de Cristo é perseguida, porque Cristo vive. E isso incomoda o mundo. Isso incomoda o mundo. O mundo, ele se vê numa situação de julgamento iminente, porque a Bíblia ensina isso. Então, o cristão, ele é perseguido quando ele está vivendo Cristo. Se você entra agora nessa linha de pensamento progressista que o mundo está trazendo, de uma igreja que tem que viver dentro de regras para não ofender o outro, você não vai ser perseguido. Se sua igreja decide não falar de pecado, apenas trazer mensagens que venham trazer bem-estar à pessoa, que venham promover uma necessidade, digamos, de comunhão como entretenimento. Muitas pessoas vão para algumas igrejas por entretenimento, vai ter uma banda boa que vai tocar, vai ter um show gospel, hoje vai ter sei lá, qualquer coisa que possa trazer deleite ao meu coração, e minha igreja é massa, porque lá ninguém condena nada, não existe pecado. Esse não é de pecado, isso é uma coisa aí que foi criado para oprimir a pessoa. Então, se você está vivendo esse tipo de evangelho, você não vai ser perseguido. Mas se você está vivendo o evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e esse evangelho é o evangelho de confronto da necessidade que o homem tem de se arrepender, aí você vai ser perseguido.
Aí a igreja vai ser perseguida. Mas Satanás, ele é tão sutil que ele resolve o quê? Infiltrar nas igrejas pessoas que vão, digamos, ser seus representantes ali, para quando se começa a falar alguma coisa, não, esse negócio de falar disso e daquilo, e aí começa a se levantar contra a liderança, começa a se levantar contra aquele irmão que está sendo bíblico e dizer que fulano é muito radical, e a igreja vai esfriando, a igreja vai diminuindo. Mas o que a Bíblia ensina é que nós passaremos pela grande tribulação, nós seremos atribulados, e ainda digo mais, olha o que é que o texto diz. Deixa eu ver aqui. Ele fala da grande tribulação, ele traz toda uma questão, mas ele diz o seguinte, que muitos dos crentes serão mortos, né? Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é esse perseverar até o fim? Eu só vou ser salvo se eu perseverar até o fim, né? Às vezes as pessoas confundem um versículo que fala de galardão, está lá em Apocalipse, com um versículo que fala de salvação. Quando ele diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse versículo não é salvação. Esse versículo é galardão, né? Porque uma vez salvo, você está salvo para sempre. A justificação ele é um ato único. A santificação é um processo. Mas esse versículo especificamente, ele é atribuído à questão do galardão. Mas o que ele está falando aqui é que se você estiver em tribulação, se você estiver em aflição, se você estiver nas garras daqueles que estão tentando lhe tirar a vida, na hora que você morrer, você foi salvo daquilo tudo, porque você tem a vida eterna. Você tem o gozo com Cristo. No relato da igreja primitiva, quando os pregadores, os pais da igreja, eles estavam ali dispostos a enfrentar os leões, e eles iam para as arenas, e ali morriam. Os escritores antigos vão dizer o seguinte, o sangue dos cristãos era o fermento para propagação. Fermento é uma coisa que incha. Quanto mais cristão morria, mais cristão aparecia. Porque aquele testemunho, ele ajudava no crescimento e na propagação do evangelho, né? Então, quando o indivíduo estava em meio à perseguição, e tem alguns relatos, Eusébio de Cesareia, ele traz um relato interessante de um dos mártires, Justino Mártir, e ele é levado ao tribunal, e a pessoa chega lá para ele e diz assim, você só precisa dizer uma coisa, negue a esse Jesus e traga adoração a César. Aí ele olha e diz assim, como é que eu, depois de que tudo que Jesus fez por mim, poderei negar o meu Salvador? Eu prefiro morrer a negar Jesus Cristo, né? E aí ele morre realmente, ele é morto lá, mas ele não nega a Jesus Cristo. Muitos outros fizeram a mesma coisa, não negaram a Cristo, mas o que é que espera eles? Estevão, vamos ver o exemplo de Estevão. Deus foi misericordioso com Estevão, que na hora que ele está sendo apedrejado, Estevão tem a visão celestial, né? Então, de qualquer forma, eu sei pelo que estou morrendo. Então, se você sabe pelo que vai morrer, vale a pena sofrer e padecer enquanto vive, desde que você esteja sofrendo e padecendo por Jesus Cristo. Então, esses sinais que Jesus traz são sinais que são aceitos por todas as correntes. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E a pergunta que eu faço a vocês é, como é que vocês estão olhando esses últimos dias? Nós estamos vivendo os últimos dias, né? Paulo já dizia que vivia os últimos dias, mas Paulo, naquela época, estava vivendo também momentos de tribulação, tudo isso estava. Hoje nós estamos vivendo tudo aquilo que Paulo viveu e mais alguma coisa? Estamos. Mas nossa esperança tem que ser que Jesus está voltando. Jesus está retornando. Jesus está vindo. Para quê? Para buscar a sua igreja. Nós somos essa igreja. E quando ele vier, quando ele se manifestar e nos levar, e nós vamos agora viver eternamente com ele, né?
Isso é chamado de arrebatamento. É aquele momento em que nós seremos chamados a viver eternamente com Cristo. Que na nossa visão é um momento único, tanto o arrebatamento, né, como a ressurreição dos mortos vai se dar agora num único episódio. E aí também existem dois entendimentos aí. O entendimento de uma ressurreição primeiro dos justos para uma ressurreição depois dos mortos. A visão que eu creio, a milenista, ela crê que a ressurreição ela é uma só dos corpos, tanto justos para a eternidade com Cristo, como ímpios agora para o castigo eterno. E aí vem um entendimento que a gente precisa ter, porque tem uma passagem lá que fala assim: bem-aventurados que tomam parte da primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição ela não é de corpo. A primeira ressurreição é aquela que todos nós, como crentes, passamos. Nós estávamos mortos em pecados e em delitos, mas Ele nos deu vida. Então, essa é a primeira ressurreição. Todo aquele que estava morto espiritualmente, agora reviveu em Cristo. E a segunda ressurreição é aquela que, quando for soada a trombeta, os corpos surgirão da terra, do fogo, do ar, seja lá de onde for, e agora vão receber, né, de novo o Espírito, mas agora de uma forma que não poderá mais morrer. Hernandes Dias Lopes fala uma coisa muito interessante também, que eu gostei, que ele diz assim: quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, só morre uma. Ou seja, você nasceu, depois você teve a ressurreição, você só vai morrer uma vez, né? Agora, se você não teve a primeira ressurreição, você vai morrer a morte física e vai morrer também a morte espiritual, né? Então, bem-aventurado aquele que toma parte na ressurreição. Então, todos esses sinais, eles apontam para a vinda de Cristo. E qual é a mensagem que tem que ser pregada nesse último sinal que está sendo falado aqui? Será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que evangelho é esse? Qual é a mensagem que tem que ser pregada? É a mensagem que é trazida desde o começo pelos apóstolos, que fala que todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos da misericórdia, da graça de Deus. É o evangelho que fala que todos pecaram e carecem dessa misericórdia. É o anúncio de que o meu sacrifício, a minha disponibilidade, o meu correr, ele precisa da assistência e da misericórdia de Deus, porque é Ele que move a mim, a você, a correr para Ele. É a mensagem que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É a mensagem que fala desse amor tão grandioso que levou o próprio Deus a se tornar homem para morrer no meu e no seu lugar. É essa mensagem que tem que ser pregada. É a mensagem de olhar para o pecador e dizer assim: olha, sua família, seja lá quem for, pode até não lhe entender, mas Deus entende a sua necessidade. Você só precisa de uma coisa: confessar os seus pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o seu sangue nos purifica de toda injustiça. Então é uma mensagem de amor, mas é uma mensagem de amor baseado em justiça. É uma mensagem de amor baseada em sacrifício, o sacrifício de Jesus Cristo. Então, o que é que eu queria dizer para você para finalizar esse momento aqui? Eu queria dizer para você que o tempo é curto. O tempo é curto. Ele virá como ladrão. Ninguém espera a hora que um ladrão vem. Ele virá de forma inesperada. Ele virá de forma repentina. Ele virá como um relâmpago que atravessa o céu. Ele virá de uma forma que todo olho verá. Ele virá de tal forma que ninguém terá dúvida que realmente é Ele quem está vindo.
Ele virá para julgar. Julgar agora todos. E todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós, sem exceção. Toda a nossa vida será passada naquele momento ali. Como que vai ser isso? Não sei. Mas vai ser assim, a Bíblia que fala. Naquele momento, todos nós teremos o filme da nossa vida passando por nós. E nós mesmos vamos ter consciência de dizer: estou ferrado. Ofendi a santidade de Deus. Todos nós teremos essa consciência. Mas aí, lá em Apocalipse, vai dizer que todo aquele que não estiver com o nome no livro da vida, esse será. O nosso nome estará no livro da vida. Porque os nossos pecados já foram pagos. Por quem? Por Jesus Cristo. Foi Ele quem pagou. Era esse o conflito que Lutero tinha, quando ele lia lá, o justo viverá pela fé. E ele dizia, então, como é que eu vou viver se eu não sou justo? Eu sei que eu não sou justo. Mas aí ele entendeu que a justiça não era dele, a justiça era de Cristo. Então, nós somos justificados na justiça de Cristo. É isso que nós precisamos entender. E aí eu digo para você que aqui está sentado, para você que está nos ouvindo, o tempo é curto. É hora de você, se essa mensagem tocou no seu coração, se você consegue entender que o tempo é curto, que você precisa resolver sua vida com Deus, aí onde você está agora mesmo, curve sua cabeça, ore, coloque diante de Deus e diga, Senhor, essa mensagem está me incomodando. Eu preciso mudar esse rumo da minha vida. É Deus que está te chamando já para isso. É Deus que está convidando você para isso. Porque o tempo é curto. Porque depois que Ele vier e arrebatar a sua igreja, não terá mais tempo para nada. Não existe dentro do reino de Deus uma repescagem, uma segunda oportunidade. A oportunidade é única. Cristo morreu para trazer vida a miseráveis pecadores. E Paulo diz que era um dos piores pecadores, o pior dos pecadores. Então, essa consciência também nós precisamos ter. Eu não vou para o céu, não vou morar com Deus, não vou morar com Jesus por coisas boas que eu fiz, não. Muito pelo contrário. Eu vou estar lá sem mérito. Eu estou lá nos méritos de Cristo. E é essa visão que nós precisamos ter como cristãos, como pecadores. O sinal já está aí. Tudo o que tinha que acontecer já aconteceu. Só falta agora, de uma forma mais explícita, a manifestação do anticristo. De forma mais explícita, né? E aí nós vamos ver uma grande perseguição e Deus diz que devemos permanecer firmes e ser fiel até a morte. Porque Deus é quem vai aniquilar o próprio inimigo, o próprio iníquo. Que Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração, trazer encorajamento para os dias que se seguem e possamos viver, né, esse momento na certeza de que suas promessas não falham.